Alucinação, perturbação mental que se caracteriza pelo aparecimento de sensações visuais, auditivas, etc., atribuídas a causas objetivas que na realidade inexistem. Sensação sem objeto. Segundo o dicionário Oxford Languages. Bom, o que alucinação tem a ver com proteínas e com bioinformática? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Saiu um artigo na revista Nature o ano passado, no finalzinho do ano, que falava sobre o processo de alucinação de proteínas. O que será isso, né? Depois saiu um outro artigo também de comentário sobre esse artigo, em que se fala sobre sonhar com as proteínas ideais. O que seria isso? Queria trazer um pouco para vocês sobre esse assunto no vídeo de hoje. Proteínas, a gente sabe, são as macromoléculas mais importantes dos seres vivos. Elas desempenham uma ampla gama de funções essenciais para a vida, né? E a gente sabe também, que a gente fala bastante aqui no canal, da dificuldade que é de se novelar uma proteína computacionalmente, né? Na verdade, ainda se trata de um problema em aberto na ciência, entender como é que esse processo de novelamento ocorre, mas a gente tem tido aí grandes avanços recentes, especialmente no que se refere à modelagem 3D, né, dessas estruturas. Bom, então o problema, né, de entender a estrutura de uma proteína, né, de obter a estrutura a partir de uma sequência, é um problema difícil do ponto de vista computacional, porque é um problema que tem um espaço de busca gigantesco. Então imagina aí os possíveis conformers que uma proteína tem, né? São muitos. E computacionalmente esse seria um problema de otimização, ou seja, a gente gostaria de obter as coordenadas x, y e z, né, para todos os átomos de uma proteína, de forma a minimizar uma função, por exemplo, de energia. Então, mesmo que a gente soubesse fazer esse processo todo computacionalmente, ele seria um processo ainda muito difícil de ser feito, muito caro computacionalmente e, na verdade, intratável, tá? Só que acontece que com a chegada aí das redes neurais profundas, né, a gente tem visto usos dessas redes na bioinformática estrutural muito relevantes e que vem realmente trazendo avanços significativos no estado da arte, né? Vamos citar aí o exemplo do AlphaFold, que a gente já falou bastante dele aqui no canal e que veio para revolucionar realmente a modelagem molecular por homologia. Então já é possível a gente fazer modelos com grande precisão, né, usando redes neurais profundas. Bom, e aí isso levanta aí novas possibilidades de uso desses programas de modelagem, especialmente na criação de novas proteínas. Então a gente sabe que as proteínas são muito importantes para a vida e a gente sabe também que elas têm um potencial de uso biotecnológico muito grande. É muito relevante o uso, né, de proteínas, de enzimas na indústria. Então, se a gente fosse capaz de engenheirar, de modificar as proteínas existentes ou até mesmo de criar proteínas completamente novas com funções desejadas, isso seria aí de muita relevância. Bom, e aí é que vem o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, o grupo do professor David Baker, da Universidade de Washington, surgiu, né, teve essa ideia inspirado num projeto do Google, que é o projeto chamado Deep Dream. Basicamente é o uso de redes neurais para a criação de arte, né, de imagens, de fotos de rostos de pessoas, com base tanto em imagens de rostos quanto em obras de arte, imagens gerais, tá? Então vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês verem como é interessante. Aqui a gente vê uma ave que foi criada totalmente por inteligência artificial, com base em uma obra de arte e uma figura, uma foto dessa ave. Aqui a gente tem uma outra obra de arte que foi criada inspirada em outras obras de arte, né? Por exemplo, aí A Noite de Van Gogh e outras obras misturadas, né? Então a gente vê imagens que poderiam perfeitamente ter sido criadas por um ser humano, mas que foram criadas por um sistema de inteligência artificial, né? Aqui a gente tem um outro exemplo de uma ave, um beija-flor, né, com uma orquídea, sendo criada a partir de uma mistura, né, dessa foto aí com uma figura de chamas,
né? Então essas imagens meio psicodélicas e muito interessantes, elas deram essa ideia para esses cientistas que pensaram se seria então possível também aplicar esse processo que eles chamaram de alucinação a proteínas. Então seria possível a gente alucinar proteínas, criar proteínas novas a partir de uma rede treinada com proteínas existentes? Então essa figura saiu numa publicação na Nature Biotechnology neste ano ainda, né? E o título é Dreaming Ideal Protein Structures, quer dizer, eu consigo sonhar, né, idealizar proteínas, estruturas de proteínas. Então a ideia, né, que eles contam nesse trabalho vem do trabalho original do David Baker, que é verificar se é possível criar sequências novas, aleatórias de proteínas, modelá-las por métodos, né, baseados também em redes neurais, e otimizar essas sequências até que elas formem proteínas com cara de proteínas nativas. Então essa é a ideia. Eles usam o software TR Rosetta, que é um software baseado em redes neurais, e que esse software basicamente ele prevê distâncias e orientações dos átomos no espaço 3D. Então qual que é a ideia do trabalho do David Baker? Criar um conjunto de sequências aleatórias, modelar essas sequências com o TR Rosetta, calcular o mapa de distância, né? Porque o TR Rosetta ele prevê essas distâncias. E aí aqui no canal a gente já tem vários vídeos, né, falando sobre mapas de distância. Eu vou até deixar linkado aqui para vocês também, caso vocês não conheçam e tenham interesse, né? Mas a ideia é, você faz então uma sequência aleatória, modela e analisa o mapa de distância. O primeiro mapa de distância de uma proteína aleatória não terá características robustas de um mapa de distância proteico. Será um borrão, né? Como essa primeira imagem que a gente vê ali no step 0. A ideia é, então, a partir de um método de otimização, no caso aqui eles usam Monte Carlo, eles vão introduzindo mutações aleatórias nessa proteína original, vão modelando ela novamente, vão computando os novos mapas de distância e vão fazendo isso vários passos, né? Então ali, por exemplo, após 40 mil passos, o mapa de contato gerado, ele tem cara de um mapa de contato de proteína nativa, tá? E de fato ali a gente tem uma proteína em verde, né? Que é uma proteína gerada completamente de novo, ou seja, né, do zero. Então a ideia, né, essa figura que vem do trabalho do David Baker, o trabalho que realmente fala sobre o design de novo de proteínas com alucinação por redes neurais profundas. Então a ideia deles bom, na letra A ali é o processo padrão tradicional de modelagem, né? Tem uma sequência, usa uma rede neural para modelar, gera um mapa de distância preciso, de boa qualidade, uma estrutura 3D. No artigo de alucinação de proteínas, a ideia gera uma sequência aleatória, através de otimização por Monte Carlo, né? Você vai melhorando essa sequência e gerando cada vez um mapa de distâncias menos borrado ou mais com cara de um mapa de proteína nativa. Uma vez que você tem um mapa, né, de proteína nativa, você tem uma nova estrutura, uma estrutura de proteína criada de novo. Né? E aí aqui tem um pouco mais de detalhes, né, sobre esse método, mas basicamente o que eles fazem ali na letra C é ir comparando as medidas, né, das coordenadas x, y e z de cada um dos átomos do modelo com essa base de proteínas nativas, tá? Então a ideia é gerar cada vez um mapa de contato menos borrado ou cada vez um mapa de contato mais preciso. Essas sequências vão sendo otimizadas, vão sendo mutadas aleatoriamente até gerar um mapa mais preciso, né? E uma das coisas que eles se perguntam será que essas proteínas que eu vou gerando, né, de novo, elas têm alguma característica da minha base ou será que elas podem ser realmente proteínas novas, proteínas que nunca foram vistas no conjunto de treinamento? Bom, então eles mostram ali na figura D, né, que a distribuição das proteínas alucinadas parece bem diferente das proteínas naturais, né? E eles mostram ali também a distribuição dos ivélues calculados do BLAST, né, contra o UniRef. Então eles mostram que a densidade maior ali de ivélues dessas sequências aleatórias que foram geradas e otimizadas é muito baixo com o UniRef. Então aparentemente são realmente sequências novas.
E comparando ali também com o PDB, né, usando uma métrica de comparação de estruturas, que é o TM-score, eles mostram que também o TM-score não é altíssimo, né? Tem uma concentração grande ali entre 0,6 e 0,8. Então, aparentemente, as estruturas geradas têm semelhanças com as estruturas conhecidas, mas não são idênticas, né? Não geraram proteínas idênticas a proteínas que já existem. E aqui a gente tem alguns exemplos dessas proteínas que foram geradas, né? Eles geraram 2.000 sequências de 100 aminoácidos cada uma, né, aleatórias, evoluíram cada uma delas, e aqui tem 5 amostras. E a gente vê ali cada coluna os mapas de distâncias gerados no passo 0, no passo 1.000, no passo 5.000, 10.000 e 40.000, sendo que vocês vejam que ele vai ganhando uma cara mais de mapa de contato mesmo, real, né? E aí, para mostrar que isso pode funcionar, né, que eles fizeram? Eles escolheram algumas mais promissoras, expressaram em E. coli, purificaram, fizeram dicroísmo, mostraram que as estruturas secundárias realmente batem com as estruturas que foram preditas no modelo, né, teórico, e também fizeram a resolução de 3 dessas estruturas usando NMR e também cristalografia de raio-x. E aí, como vocês podem ver em todas essas figuras aqui, né, o modelo alucinado e o modelo por NMR ou por cristalografia é muito próximo, muito parecido, e tem inclusive um RMSD do backbone ali bem baixo, tá? Então, com isso eles mostram, né, que com essas redes neurais é possível sim criar novas sequências de proteína que se enovelem, provavelmente, em estruturas com caras de proteínas mesmo nativas, tá? Então é um trabalho pioneiro na área, muito interessante, que nos dá aí né, abre portas sobre esse potencial da gente poder realmente criar novas proteínas que nunca foram vistas nos seres vivos. E como todo bom trabalho, gera também algumas perguntas que ficam em aberto e que são muito interessantes de serem exploradas nos trabalhos futuros, né? Então, uma delas é o seguinte: essa evolução aí foi feita de forma randômica, aleatória. Então, gerando sequências novas, aleatórias, e evoluímos essas sequências aleatoriamente. Seria possível fazer esse processo de forma mais direcionada, né, de forma a realmente obter uma proteína que faça uma determinada função ou que tenha um determinado fold específico, né? Como é que seria isso? Uma outra pergunta importante esse modelo foi treinado com base em proteínas reais, existentes. Será que seria possível gerar proteínas que realmente extrapolam a base de conhecimentos que foi usada? Tá? Então eles tentam mostrar isso, que as sequências que eles obtiveram não se parecem com as sequências conhecidas e também não se parecem com as estruturas do PDB, tá? Então há indícios de que sim, que se possa criar realmente proteínas novas, mas não é uma certeza, né? E por fim, uma coisa que é muito ambiciosa e que é desejável, né, é que se possa fazer um processo de evolução simultaneamente dessas proteínas, né, criadas de novo, mas simultaneamente explorando sequência, estrutura e função, tá? Então, esse modelo deles foi um modelo que foi mexendo ali com a sequência e a estrutura, né? Basicamente mutava a sequência e gerava um resultado na estrutura. Seria possível propor modificações na estrutura? Eu quero incluir um loop aqui, quero incluir um bolsão aqui, né? E sem contar a função, né? Porque basicamente o que a gente quer em última instância é modelar proteínas com funções desejadas, né? Novas funções, por exemplo. Então, é um trabalho que levanta muitas questões interessantes, traz aí né, indícios de que a gente vai viver uma nova geração de trabalho nessa área de bioinformática estrutural, né? Então, se vocês gostaram, não deixem de curtir esse vídeo, é muito importante para a gente. Compartilhem com colegas que trabalhem nessa área, que possam gostar desse assunto. E também, se ainda não estão inscritos, não deixem de se inscrever para receber alerta sempre que um vídeo novo for publicado por aqui. Até o próximo!